Pronto. E pronto. Boa tarde a todas e todos, sejam todas e todes bem-vindos à nossa 15ª sessão dos Diálogos de Educação Popular e Cidadania, que são encontros virtuais, né, rodas de conversa, organizados pela comissão organizadora do Encontro Internacional de Educação Popular e Cidadania, o primeiro encontro. Ele aconteceria em julho desse ano, mas por conta da pandemia foi adiado para o próximo ano, esperamos todos, e estamos, para garantir, né, a nossa mobilização e a participação de todos, a gente está fazendo esses nossos encontros virtuais. Essa é a última sessão do ano, né? Foi um ano muito interessante, com muitas trocas de experiências várias. E aí hoje a gente vai ter a sessão sobre agroecologia, soberania alimentar e educação popular. A gente vai contar com a presença da Islândia Bezerra, que é presidenta nacional da Associação Brasileira de Agroecologia, na gestão 2020-2021. Também é professora associada do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná, UFPR, e educadora colaboradora na Escola Latino-Americana de Agroecologia, a ELA. Vamos também ter aqui como convidada a Noemi Margarida Crefta, que é dirigente do Movimento de Mulheres Camponesas, camponesa, né, educadora popular, militante aí, dirigente do movimento. E com Gerardo Lopes Amaro, que é estudante de doutorado em Antropologia e Transformação Social do Instituto de Estudos Integrais da Califórnia, em São Francisco. Ele é do México, original do México, e também é do núcleo de coordenação, do Comitê de Coordenação do Ecoversidades. Então, sejam todas, todes bem-vindos, e vou passar a palavra para a Islândia, para ela começar aí hoje a nossa tarde. Olá, gente, boa tarde. Quero agradecer especialmente esse convite. Então, estamos fechando a sessão, é? Que bom, né? Agradeço muito mesmo a participação, tá? Para poder participar dessa roda de conversa, né? E fazer parte aí desse movimento tão expressivo, porque, pelo visto, vocês têm atuado bastante aí nessa mobilização virtual e tem valido muito a pena, né? Ouvi vários comentários a respeito dos outros encontros e realmente chega a nos energizar, digamos, né? Então, agradeço a Luanda o convite, agradeceremos também a Isabel, né, Luanda, que foi nossa articuladora que, como disse Gerardo, teceu aí esse encontro, e a Isabel Lourenço, que é articuladora, é vice-nacional, vice-sul, né, articuladora da região sul da ABA, da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, bom, a ideia é que seja realmente um bate-papo, né? A Luanda me orientou sobre falar um pouco da experiência da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, nesse contexto pandêmico, né? Para repensar as práticas de produção e consumo de alimentos voltado, né, às questões da saúde coletiva e educação popular. Então, assim, o que dizer, né? Dizer que está sendo tudo muito intenso, eu acho que é meio chovendo molhado. Mas, de fato, enquanto ABA, né, enquanto Associação Brasileira de Agroecologia, a gente tem atuado em várias frentes, né? Eu não sei se todo mundo que está participando aqui desse encontro sabe como é que se organiza a Associação Brasileira de Agroecologia. A ABA, ela é movida, né? O coração que pulsa dentro da nossa associação são os GTs, os grupos de trabalho, né? Então, quem tiver interesse um pouco de conhecer um pouco os GTs, acessa lá o site da ABA Agroecologia, que vai, quem sabe, não se identifica e também passa a somar junto, né, nessa nossa trajetória aí. A ABA se organiza, então, os grupos de trabalhos, eles são aprovados em assembleia, né? Temos os grupos de trabalhos desde a história, desde o início da ABA, né? A ABA vai fazer 20 anos, está fazendo 20 anos, na verdade,
Então, tem alguns grupos de trabalhos que eles são, digamos, históricos, né? Fazem parte do histórico da aba. Então, há próprios grupo de trabalho GT Agrotóxicos e Transgênicos, o GT Educação e Agroecologia, temos o GT Construção do Conhecimento Agroecológico, temos o GT Mulheres, temos o GT Juventudes. Recentemente foi criado o GT Saúde e Agroecologia, Economia Solidária, Agroecossistemas, Etnicidade e Ancestralidade. E também temos o GT Saúde e Agroecologia, Campesinato e Soberania Alimentar. Enfim, isso, né, os grupos de trabalho são os que pulsam o funcionamento da nossa associação. E aí, para pensar um pouco nesse desafio, né, de atuar enquanto associação e de se manter viva, né, pulsando num contexto pandêmico, certamente muitas pessoas que fazem parte da aba teria muito o que falar, né, teria muito o que dizer aqui. Eu participei da gestão passada como vice-presidenta nacional e no CBA passado eu fui convidada, né, pela diretoria que era composta na gestão anterior para assumir, então, a presidência nacional. A Isabel fica brincando que eu preciso ser reeleita para eu viver uma presidência sem pandemia, para eu ter algum parâmetro, né? Porque eu vou dizer para vocês, a gente tem trabalhado bastante, né? Muito mesmo. E basicamente, o que não é nada básico, né? Pelo contrário, é muito complexo, a gente tem sido demandada, né, enquanto associação, pelos GTs, né, por essas veias que correm o sangue, né, o sangue quente, né, da aba, os GTs seguem sendo muito acionados, né? Então, para vocês terem uma ideia, agora recentemente a gente está tendo a possível, né, liberação do milho transgênico, que já aconteceu na Argentina, e agora a gente está na iminência de acontecer aqui no Brasil. Então, as pessoas que fazem, né, que compõem o GT agrotóxico e transgênico, têm sido bastante acionada, né? Então, a nossa referência nesse campo, que é o Leonardo Melgarejo, né, que faz parte do GT, acabou de me passar uma mensagem dizendo que se inscreveu como ouvinte, porque na audiência pública ele falou em nome da aba, né, do porquê nós somos contra a liberação do trigo transgênico. Enfim, a gente vai sendo demandada a partir das demandas políticas, né, sociais, científicas, mas também as demandas do próprio movimento social, né? Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito articulada. A aba, inclusive, e aí não é a aba em si, né, gente? É o que nos move, que é a agroecologia. A agroecologia, enquanto ciência prática e movimento, não pode se abster de trabalhar junto aos movimentos sociais, né? Um outro debate que também está muito latente aí, está batendo na nossa porta, é a questão dos bioinsumos, né? Então, de novo, aí sim o GT de Agroecossistema, junto com outras pessoas que fazem parte de outros GTs, estão se reunindo, debatendo, estudando, né, o tema, para que a gente possa se posicionar em relação ao que está vindo aí, na verdade, de goela abaixo, né, provocado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a liberação de uma política nacional sobre bioinsumos, que, em linhas gerais, né, posso estar falando muita besteira, porque eu sou nutricionista, eu não sou agrônoma, mas, em linhas gerais, o que eu tenho pouco, né, acompanhado e o que eu compreendi é que vai haver um completo cerceamento, né, de uma autonomia camponesa, e aí eu acho que ninguém melhor do que a Noemi para nos falar sobre isso, em relação à imposição de usar isso ou aquilo na unidade de produção, né? Especialmente se essa produção for agroecológica ou orgânica, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito junto e tem ouvido muitos movimentos sociais a respeito desse tema, né? E é algo bastante preocupante. E se a gente quer, né, seguir com esse diálogo junto aos movimentos, pautada na educação popular, a gente não pode, né, nos fecharmos
nos nossos laboratórios, nas nossas casinhas e gabinetes nas universidades, né? Pelo contrário, a gente tende, e a agroecologia nos exige isso, nos estimula isso de uma forma muito positiva, né? A promover esse diálogo mais constante. Então, assim, enquanto aba, a gente, e aí é o desafio de eu estar ocupando esse cargo, né, da presidência nacional, o que a gente tem percebido são várias estratégias no campo da produção e do consumo do próprio abastecimento local e regional, né, que estão demandando outras formas de se alimentar. Ao mesmo tempo, a gente também constata, né, a gente tem a triste constatação de que o consumo dos produtos comestíveis, né, os chamados ultraprocessados, nesse período pandêmico, tem sido ainda mais presente no cotidiano alimentar das famílias brasileiras, né, especialmente nos grandes centros urbanos. E isso se deve, né, por uma falsa filantropia, né, por parte dessas organizações do setor, né, as grandes indústrias do setor de alimentos, que veste, né, a pelezinha de ovelha, e que isso não é nada, é uma analogia muito triste, né, porque a pelezinha de ovelha é tão importante, né, para o sistema agroecológico, mas se veste com pelezinha de cordeiro, né, de ovelha, e atuam em nome de uma benevolência que, na verdade, não é. A gente tem sabido aí de pesquisas que têm acontecido, que têm demonstrado que a população está aumentando de sobrepeso, né, ou partindo para um quadro já de obesidade, em função, né, do acesso facilitado aos chamados produtos comestíveis. Eu tenho chamado de produtos comestíveis porque eu não considero alimento, né? Diferente do que o guia traz. O guia traz alimentos ultraprocessados. Guia esse, inclusive, que final de setembro o Ministério da Agricultura, né, teve agiu de uma forma deliberada solicitando uma consulta, né, exigindo, inclusive, por parte do Ministério da Saúde, uma revisão técnica do nosso guia alimentar para a população brasileira. E o guia traz exatamente essa distinção da classificação nova, né, que é uma definição cunhada por pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, né, que vai tratar dessa classificação com base no processamento dos alimentos, né, se é in natura, se tem algum tipo de processamento, a depender do processamento, pode ser processados ou ultraprocessados, né? Então, quem é que pede a revisão do guia? Não são profissionais de saúde, é o setor do agronegócio. Então, isso realmente é muito preocupante, e aí a gente, enquanto aba, novamente fomos demandadas, né? E não apenas nutricionistas, tá, gente? Porque a nossa associação, ela acolhe, né? Ela abraça com muito prazer, com muito gosto, diferentes profissionais, experimentadores e experimentadoras, né? Mas de várias áreas de conhecimento. Então, a gente meio que trabalha num desafio, né, que a agroecologia também nos exige, dessa questão né, inter e transdisciplinar, para a gente poder manter um diálogo, né, e cada quem com os seus saberes poder construir uma posição nossa enquanto associação. E, de fato, conseguimos isso com muito orgulho, né? Lançar uma nota política da aba em defesa do nosso guia alimentar para a população brasileira, junto com outros coletivos que também fazem parte da aba. Então, assim, nesse contexto, são as minhas galinhas e galos que estão se pegando ali. Nesse contexto pandêmico, eu acredito que se é que a gente pode positivar alguma coisa, né, gente, diante de tantas perdas e tantas vidas e de tantos retrocessos políticos, se é que a gente pode positivar alguma coisa, eu acho que a gente tem, né, se fortalecido, né, enquanto eu suponho que vocês, nesse movimento, nessa articulação virtual, né, vocês também se sintam assim. Talvez por uma necessidade real de proximidade, né, de abraços demorados, e, enfim, o que o isolamento social não tem nos permitido fazer, né? Eu diria que a gente está mais fortalecido, e em que pese todos os retrocessos, né? Mas
é um fortalecimento que nos exige uma vigilância, né? Nós, enquanto ABA e os movimentos sociais, que as pessoas, em geral, que compõem a ABA também fazem parte, também ocupam espaços nos coletivos, né? A gente tem se identificado assim, né? A gente tem se aproximado mais, tem se ouvido mais, tem se cuidado mais. Eu acho que essa é uma questão importante. E nessa dimensão da produção, né, da produção agroecológica, que pode refletir, né, na saúde da população e da natureza, do ambiente, né, tratar a natureza como direito, como que ela também é sujeita de direito, né, a gente tem aprendido muito, né, a gente só aprende, né, a própria pandemia também tem nos estimulado a refletir sobre. Né? Eu acho que assim, para início de conversa, eu acho que é isso. Gratidão, Luanda. Nossa, gratidão imensa é minha, Islândia. Eu nem sei como agradecer. Enfim, estou emocionada com a sua fala. Eu conheci o trabalho da ABA pela Isabel, mas ainda não sabia o funcionamento. E, enfim, vamos deixar para comentar depois. Noemi, passo a palavra para você. Boa tarde a cada um e cada uma que está nos acompanhando nessa tarde, nessa nossa roda de conversa. Então, como já fui apresentada, né, sou camponesa, dirigente do movimento. Eu moro no município de Palma Sola, em Santa Catarina. E o movimento, ele nasce no início dos anos 80, né? Então, são 40 anos de atuação do movimento já, a nível nacional. Nós, em Santa Catarina, esse ano, em maio, já celebramos os nossos 37 anos de construção, de organização, formação e lutas desse movimento, né? Que são os 3 eixos que a gente trabalha, né? A organização, a formação e as lutas. E o movimento tem na sua missão o fim de toda forma de discriminação e violência praticada contra as mulheres, a construção do projeto de agricultura camponesa agroecológica, que nós chamamos também do campesinato feminista camponês popular, né? E a construção de uma sociedade socialista e feminista, né? Então, esses são os eixos da nossa missão. Então, nós somos camponesas por missão e não por obrigação. Essa é uma das grandes questões, né? Nós não trabalhamos no nosso quintal, na nossa unidade de produção, porque não sabemos fazer outra coisa. Não, nós trabalhamos no nosso quintal, na produção dos alimentos e de alimentos saudáveis e diversificados, porque é a nossa missão. E nós entendemos que é uma das missões mais sublimes que tem, né? Produzir alimentos saudáveis e diversificados para o nosso autossustento e também para a mesa da classe trabalhadora, né? E o movimento, ele nasce ali no auge da Revolução Verde, né? Quando surge essa questão do pacote químico, né, das sementes híbridas, dos adubos, dos agrotóxicos, dos financiamentos, né, quando chegam os tratores e a motosserra para o meio rural, né, para as unidades de produção grandes e também para as pequenas, né, principalmente, junto com um financiamento para comprar essas máquinas e esse pacote químico. E junto logo já veio o êxodo rural, né? O endividamento que faz com que muitas unidades de produção sejam subtraídas pelos bancos, né? Porque as pessoas não têm mais condições de pagar o financiamento e o banco tira as famílias das suas unidades de produção, né? E junto com isso, nós também fomos para dentro dos sindicatos exigir a nossa sindicalização para que a gente pudesse também
não ir lá para o sindicato apenas para fazer o chimarrão ou para fazer a comida, enquanto os homens debatiam a situação da agricultura, para que as mulheres também pudessem dizer o que sentiam e o que estavam propondo para se construir a luta de resistência, né? E logo adiante, então, também vem a Constituição, né, de 88, que depois foi promulgada em 89, onde nós fomos construir dentro da Seguridade Social, né, a defesa do SUS, da assistência e da Previdência. E na Previdência exigir o nosso direito de termos uma profissão. E isso fez com que a gente também tivesse que lutar pela nossa documentação. Então, o movimento faz uma grande campanha de documentação, logo quando é promulgada a Constituição Cidadã, e que ela continua até hoje, porque nós sentimos até hoje que ainda tem muitas mulheres que têm ou o registro de nascimento, ou de casamento e talvez um título de eleitor, né? Para um título de eleitor, para que alguém possa dizer para ela em quem ela deve votar, né? E aí, dentro dessa nossa questão, então, do projeto de agricultura camponesa agroecológico, nós vemos discutindo a forma de como muitas unidades de produção elas foram desculturadas. As pessoas que não perderam sua terra, muitas delas perderam muita semente e perderam a sua autonomia sobre a produção e sobre a sua alimentação, que é uma das coisas que hoje a gente vem retomando com bastante força, né? Visto que as unidades de produção que estão conseguindo construir minimamente um pouco de autonomia são aquelas onde as mulheres elas ainda têm em suas mãos as sementes para a produção diversificada e saudável, onde as mulheres entendem que a produção de alimentos ela deve ser de forma saudável, com uma relação próxima com o ambiente onde se vive, uma relação próxima com a natureza, de cuidado com o solo, de cuidado, de preservação e também de resgate da diversidade das plantas medicinais, das plantas alimentícias, das plantas nativas, do cuidado com as nascentes e fontes de água, fazendo a preservação dela, com plantação de árvores nativas ao redor das nascentes, o cuidado para que a gente não extraia do nosso solo demasiada quantidade de água, e sim que a gente faça o reaproveitamento das águas da chuva através das cisternas, né, da captação dessas águas para ser utilizado na produção dos alimentos, conseguir reaproveitar todos os resíduos que tem e os restos de cultura na sua unidade de produção para o uso como biofertilizantes, como repositor de nutrientes ao solo, adubação verde, e nesse sentido, né, essa relação com o espaço onde se vive de forma harmônica, de forma que a gente se sinta parte integrante desse espaço, e não vendo o solo, as sementes, os bens da natureza como algo de valor a ser explorado, e sim como parte do nosso ambiente, o qual integramos e que nós devemos manter com ele uma relação harmônica, saudável e sustentável. Aí, quando a Islândia antes fala da questão dos agrotóxicos, aí em 2006 a gente viu que o movimento fez uma grande articulação nessa questão dos monocultivos, né? Em março de 2006, então, aquela atividade toda de mostrar para a sociedade
do significado dos monocultivos, de pinos, de eucaliptos, da soja, da pecuária extensiva, enfim, que se traduziu naquele ato lá no Rio Grande do Sul, onde as mulheres disseram chega de monocultivos. Aí, em 2007, o movimento de mulheres lança para a sociedade uma proposta, que é a Campanha Nacional pela Produção dos Alimentos Saudáveis, com muita semente, com muitos alimentos que foram distribuídos nos 20 estados onde o movimento estava articulado, nas cidades grandes ou então nas capitais, a partir da realidade de cada estado e de cada grupo das mulheres organizadas, né? E fomos dando continuidade nessa nossa luta de resistência, cuidando da nossa produção, mas também de enfrentamento, indo para a rua, dizendo não aos transgênicos, dizendo não aos agrotóxicos, e essa luta ela vem continuando e sentimos a necessidade de que ela deve ainda ser mais aprofundada e ela tem que avançar mais. Nós precisamos continuar construindo essa articulação campo e cidade para que as pessoas da cidade também entendam que a agroecologia ela é um modo de vida e ela é um projeto de sociedade. E para que a gente possa avançar nessa construção da agroecologia, agora, no 8 de março este ano, de forma virtual, nós fizemos o lançamento da campanha das sementes da resistência, visando o combate à fome e o enfrentamento à crise ambiental. Então, para que se possa produzir muita semente, muita alimentação, para que as pessoas tenham, de fato, condições de se alimentarem minimamente 3 vezes ao dia, né? Estamos fazendo o nosso trabalho de forma virtual, nos reinventando, reaprendendo também a forma de chegar junto às mulheres, a forma de fazer as lutas, né? Então, por isso que nós dizemos que nós estamos isoladas, porém não estamos caladas, né? Construímos junto com outros movimentos do campo esse ano o PL 735, que ele traz no seu conjunto uma contribuição, um mínimo de subsídio para que as camponesas e os camponeses possam avançar nas suas unidades de produção e produzir muita comida, porque a fome ela está de volta e ela se alastra de uma forma assim muito rápida, e que nós entendemos que aqui principalmente na região sul a seca ainda vem contribuir para que isso avance mais, né? Então no ano que vem a gente vai sentir ainda mais profundamente essa questão da fome. Muita semente está se perdendo, porém esse PL ele foi aprovado na Câmara e no Senado, e o presidente veta ele praticamente na integridade, né? Então, a nossa luta continua para que se faça a derrubada desse veto, mas não está fácil, porque entendemos que o próprio Congresso ele não tem interesse também. Antes, ele até aprovou, porque tinha uma quase total certeza de que o presidente ia vetar, e agora também as eleições municipais praticamente passaram, temos algumas grandes cidades ainda que vão ter segundo turno, e logo o recesso de fim de ano também vai estar ali. Mas nós, na nossa essência, nós compreendemos que uma nação, para ter soberania, em primeiro lugar, ela tem que ter na mão dos camponeses e das camponesas toda a semente. E essa semente, nós dissemos que essas sementes são patrimônio dos povos e elas devem estar a serviço da humanidade. A semente não pode estar na mão de alguns poucos grupos,
para se apropriar delas e fazer exploração dessas sementes. E quando a gente vê que no Brasil, a cada dia se libera mais e mais agrotóxicos, e o avanço dos transgênicos, isso significa morte de muitas sementes. E a perda dessa biodiversidade, ela traz um desequilíbrio muito grande para o nosso ambiente, ela traz um desequilíbrio para a nossa saúde, para nossas vidas, né? E aí, como já dizia Ana Primavesi, né? Quando a gente tem um solo saudável, a gente vai ter produção saudável e pessoas saudáveis, uma sociedade saudáveis. E também Vandana Shiva diz para nós uma frase muito sábia, muito profunda, né? Se matamos a Mãe Terra, ela morre. E eu moro, e você morre, e morremos todos nós, né? Então, envenenar a Mãe Terra é a mesma coisa que nem a gente dar leite, veneno para a nossa mãe e depois querer tomar o leite dessa mãe, né? Então, nós precisamos entender que nós somos integrantes desse espaço, desse ambiente onde vivemos, onde habitamos, por onde passamos. Esse espaço nós tomamos emprestado das futuras gerações e nós temos a obrigação de devolver às futuras gerações esse ambiente melhor do que nós o recebemos. Então, essa é uma das grandes tarefas nossas e, enquanto movimento, a gente vai continuar a nossa luta de resistência, cuidando e produzindo os alimentos saudáveis, fazendo estudo e aprofundamento também das formas de como produzir, como recuperar e como melhorar também as nossas sementes, para que a gente possa disponibilizar para mais pessoas e para que a gente possa deixar para as futuras gerações muita semente, um solo melhorado, um ambiente mais equilibrado, e para isso nós precisamos, de fato, avançar nessa construção de uma aliança campo e cidade, porque quando as pessoas lá da cidade também entenderem que elas precisam somar nessa luta por um alimento saudável, isso significa força e isso significa construção de políticas públicas, que nós possamos avançar nisso para que a gente tenha mais condições de produzir esse alimento, mais condições de cuidar desse ambiente, para que ele volte a ser mais saudável e se torne um planeta sustentável, onde a vida ela continue sendo possível. Porque da forma como estamos vendo, com a pandemia avançando, nós percebemos nitidamente que o desequilíbrio ambiental ele traz esses problemas e que cada vez eles são mais difíceis de serem enfrentados, porque os seres humanos eles vão perdendo também a sua resistência física, nutricional, alimentar, e vão se deixando adoecer com mais facilidade. Seria um pouco, no primeiro momento, essas contribuições que eu queria trazer para o nosso bate-papo de hoje à tarde. Muito obrigada. Noemi, nós que agradecemos. Estou saindo da sua fala ainda mais emocionada. E aí vou passar para o Gerardo para ele dar a contribuição dele aí essa tarde. Gerardo, passo a palavra para você. Gracias, gratitud, Luanda. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación, por la oportunidad de compartir estos sentipensares juntos, juntas. Una disculpa también porque entiendo el portugués, pero no lo hablo, y podría intentar el portuñol, pero bueno, mejor voy a tratar de hablar un poco más despacio en español para podernos comunicar. Compartir algunos sentires. Muchas gracias. Las dos participaciones anteriores han sido también muy importantes y mueven muchas ideas y cosas que son muy necesarias para
pensarnos en este momento como humanidad. Y yo les quería compartir desde el proceso, cómo vemos un poco este contexto actual desde la Alianza de Ecoversidades, que es un tejido muy amplio de alrededor de 400 proyectos en más de 45 países en el mundo, donde nos hemos juntado cada uno de los proyectos con una lógica muy específica de su contexto, de su territorio, del pueblo, de la lengua con la que se trabaja, y que estamos convencidos de que este movimiento planetario por la regeneración social y ambiental y por la transformación de todas las estructuras injustas que nos oprimen, heredadas del capitalismo, del neoliberalismo, del patriarcado, del colonialismo, de situaciones que se encuentran todavía muy presentes y muy vigentes en nuestras sociedades alrededor del mundo, que este movimiento planetario está creciendo y que un poco como a imagen de los hongos, ese micelio se va poco a poco constituyendo como un gran tejido, como un amplísimo tejido de inteligencia colectiva que va distribuyendo información, nutrientes, ideas, experiencias, prácticas, y que de alguna manera es en ese encontrarnos que podemos hacer esos intercambios de semillas, no solo en tanto la semilla física, que es importante, sino también en cuanto a las semillas de prácticas, de ideas y de experiencias que se van juntando en este caminar y en estas pedagogías basadas en el sueño de la tierra, de estas ecopedagogías, si es que así le podemos decir, muy ancladas en el territorio. Entonces, pensamos desde Ecoversidades que es importante el producir para la vida, es importante tomar en cuenta que el capital es una relación social y que tenemos que pensar nuevas formas de relaciones socioambientales para la regeneración. Desgraciadamente hemos sido socializados por la misma historia de nuestros pueblos en monocultivos, los monocultivos como grandes plantaciones, en el modelo agroindustrial, pero también en los monocultivos de la mente, en los monocultivos del corazón, en los monocultivos de hacernos ver el mundo como esa cosa aprehensible, medible, cuantificable, predecible, dentro de las cuales nosotros somos la humanidad, y la humanidad tiene que ver con básicamente hombres blancos en centros de poder mayoritariamente, que saben qué hacer con estas cosas, ¿no? Cuando más bien se trata de volver a lo local, de revalorar los conocimientos ancestrales, indígenas, campesinos, que no son conocimientos de antes, son conocimientos actuales, y que desde esas múltiples formas de tejer lo local es que podemos plantear una alternativa a estos monocultivos, particularmente en el contexto actual en el que nos encontramos, de la pandemia, de lo que nos ha mostrado la pandemia también en términos de la capacidad de los pueblos, de su resistencia, de su adaptación a estas circunstancias sumamente adversas, pero también sobre las causas de la pandemia, sobre el cambio climático, sobre lo que le llaman la sexta extinción masiva de especies, una pérdida aceleradísima de la biodiversidad, territorios donde antes los patógenos se encontraban concentrados dentro de ese gran equilibrio armónico de los bosques, de las selvas, que son arrasadas para la plantación agroindustrial de monocultivos, y que de alguna manera son también difundidos en el medio ambiente, el hacinamiento humano, el hacinamiento también de las granjas ganaderas, en fin, un sistema alimentario. Aquí en México somos uno de los países con una tasa más alta de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Son todas, o sea, esas son epidemias de largo alcance que tienen que ver precisamente con lo que
estaban comentando las compañeras en sus intervenciones anteriores, de un sistema roto y de una forma de tratar a la tierra que es esencialmente violenta y esencialmente desconectada de ese equilibrio y de esa armonía. Entonces, nosotros pensamos desde Coversidades que todas estas experiencias locales son muy importantes, que tenemos más de 10,000 años de historia vinculados con la agricultura, que los pueblos en cada uno de los lugares han estado cultivando esos saberes. En América Latina, por ejemplo, existen alrededor de 70 millones de campesinos, entre 40 y 55 millones de ellos son indígenas. De esta gente estamos hablando de más de 1,000 lenguas que son habladas, lo cual quiere decir también más de 1,000 lenguas en las cuales podemos crear y recrear y nombrar el mundo, y que existe una abundancia de experiencias que nos puede ayudar en estos tiempos difíciles, y no solo a los pueblos campesinos e indígenas, sino que puede ayudar no solo a la humanidad toda, sino también para replantearnos el lugar que tenemos como humanos dentro del tejido de la vida, y que podamos entonces tejer una nueva historia, con diferentes colores, con diferentes texturas, con diferentes metáforas, y que eso sea parte del proceso de articulación de este movimiento planetario, donde la investigación científica y tecnológica puedan también entrar en un diálogo, en una ecología de saberes con los saberes y las formas de ser de pueblos indígenas y campesinos, y con las experiencias de movimientos políticos, ambientalistas, feministas, y que exista un aprendizaje. Nosotros empezamos a pensar en esta noción del aprendizaje cosmopolítico, y cosmopolítico en el sentido de una política de la vida, pero una política de la vida que no solo sea intercultural, sino que valore lo que es más allá del sentido y del significado, sino aquello que tiene que ver con el propio ser. Y que en ese sentido no es solo una crisis de la producción y no es solo una crisis de el sistema en sí, sino que es una crisis que tiene que ver con la expansión, con la necesidad que tenemos de resistir frente a esos monocultivos y de expandir nuestra imaginación, nuestras sensibilidades, nuestros afectos, nuestras formas de comunicación, y no solo entre humanos, sino con la vida toda, como también es muy claro dentro de la experiencia de los pueblos indígenas y campesinos. Entonces, pensamos en una agroecología que es esencialmente política, en la cual no solo se trata de cambiar los saberes o de incorporar ciertas tecnologías o de transmitir ciertos conocimientos, sino también del cambiar radicalmente esta forma de estructurar las relaciones sociales. Y eso implica un cambio a nivel de instituciones y a nivel de sensibilidades, a nivel de imaginación, a nivel de afectos. Es por eso que el nombre de Coversidades tiene que ver con una crítica a la universidad neoliberal, a la privatización del conocimiento, a la mercantilización del mismo, pero también no solo de la universidad neoliberal y capitalista, sino también de la universidad patriarcal, de la universidad colonialista, de esa forma de extraer conocimiento para la reproducción de una cierta lógica, y que nosotros cuando vamos al campo, o cuando estamos en el campo, o cuando somos del campo, nos damos cuenta de que eso es completamente en contra de la lógica del cuidado de la vida, porque en el cuidado de la vida lo que existe es diversidad, y lo que existe es multiplicidad dentro de eso. Diferenciación y comunión conviven al mismo tiempo. Y bueno, acá yo les hablo desde México, estoy cerca de Vallarta, en Jalisco, en la costa del Pacífico, aquí en México. Por ejemplo, en México tenemos alrededor de la mitad del país, que son 104 millones de hectáreas, que son propiedad social y que se organizan como ejidos y comunidades agrarias, que fue fruto del proceso de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Eso quiere decir más o menos que casi 90% del territorio del país está en manos de productores de pequeña escala, es decir, que tienen menos de 5 hectáreas, si juntamos tanto las ejidos, las comunidades agrarias
y las unidades productivas de pequeña escala. Esto nos plantea una situación junto con los ejemplos de resistencia, particularmente con el modelo de la milpa, que es la forma como aquí ancestralmente en toda Mesoamérica se produjo el alimento necesario para sobrevivir y que es un policultivo de maíz, de frijol, de calabaza, de chile, de quelites, en las cuales no solo se produce alimento, sino que se produce relaciones sociales, porque a la milpa hay que cantarle, a la milpa hay que rezarle, al maíz hay que celebrarlo. En la fiesta es donde se tejen y se retejen los vínculos comunitarios, los afectos. Es en realidad no solo el policultivo del producir este alimento, sino que es también el policultivo de esas formas que tenemos de relacionarnos, del misterio, de celebrar la trascendencia, de los animalitos que crecen también al amparo de la milpa, de los que llegan y se roban el maíz. En fin, es una celebración del interser, de esa interconexión y de una forma de conocer que nos ha llevado a producir dentro, por ejemplo, aquí en México, 65 razas de maíz distintas, que están amenazadas también por la cuestión de los transgénicos, ¿no? Y que, por ejemplo, hasta ahorita más del 90% del maíz que se consume en las poblaciones urbanas tiene que ver con maíz que viene importado de los Estados Unidos y que mucho de ese es transgénico. Entonces, ¿cómo vamos perdiendo ese sentido de lo propio y esa soberanía alimentaria a gran escala? Y estamos hablando de un proceso pues, relativamente reciente, que es desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que esto se permite. Entonces hay que hacer un gran trabajo en recuperar el valor propio y el valor también de esos saberes y de esas formas de ser del campo, que son muy importantes. Los compañeros de Agroarte en Colombia, que es uno de los múltiples proyectos que pertenecen a Ecoversidades, ellos hacen hip hop agrario, le llaman ellos, dicen que son las plantas callejeras que se resisten a que les echen cemento. Y ellos hablan de la poética entre campo y ciudad y de cómo tenemos que explorar estas formas, no solo de las relaciones de poder, que también, sino también del cómo vamos generando esas historias, cómo nos las vamos contando, cómo las vamos cantando y cómo vamos aprendiendo sobre ello. Y que de alguna manera es algo que se potencia en este encuentro dentro de la red, dentro de este tejido, como un intercambio de semillas. Entonces, dentro de esta importancia de la producción campesina, en Ecoversidades hay muchísimos proyectos que tienen distintas áreas en las cuales se han ido especializando. Entonces, por ejemplo, en las tierras mayas, que son el lugar donde se gestó la resistencia contra los transgénicos en México, que derivó después de décadas de lucha en la prohibición oficial de esos transgénicos, y que sin embargo, cada que se puede, la agroindustria sigue tratando de introducir la forma de darle la vuelta a la ley para que se pueda volver a sembrar el maíz transgénico y otro tipo de cultivos. Ahí, en esas tierras mayas de la península de Yucatán, se desarrolla, por ejemplo, una tecnología bellísima que tiene que ver con la capacidad de observación del cosmos, de la naturaleza, de las estrellas, de los bioindicadores, de cómo hace la grulla su nido, de a qué hora salen las hormigas, de en qué momento entra la niebla al pueblo, para poder desarrollar un calendario agrario actual, adaptado a esta situación de colapso o de cambio climático que tenemos, y que de ahí se va contando, le llaman en maya, se le dice el Shopkin, esta cuenta de los días, esta forma de cuidar la vida. Y son cosas que se encuentran sucediendo en este momento dentro de los pueblos mayas, campesinos, y que son tecnologías que se encuentran al alcance de la gente
y que son aquellas que tenemos que empezar a contagiar, a compartir, ¿no? No en el sentido tecnificador o evangelizador de encontrar la verdad y de poderla difundir, sino en el sentido del compartir. ¿Cómo es que cada territorio está desarrollando esas estrategias? Pero también tiene que ver con la creación de, dentro de coversidades, otra corriente, otro arroyo, ¿no? Tiene que ver con otras economías viables, con la creación de cooperativas, con la creación de economía solidaria, con el revalorar también la cultura del regalo, del don, de la dádiva, de la solidaridad entre pueblos, también de la fuerza que tienen los pueblos, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de la Escuela Campesina, una de las experiencias también, la Escuela Campesina es uno de los proyectos de coversidades, empezaron a generar ellos sus propios insumos, sus propios biofertilizantes, sus formas también, sus baños composteros, sus formas de regenerar el suelo, de cosechar el agua. Y, por ejemplo, la rama local de Monsanto tuvo que cerrar porque ya no había quien le comprara en esos pueblos, ¿no? Entonces, son pequeñas historias que suceden en lo local, pero que son importantes de contar y de visibilizar, porque es en ese momento donde nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene esta gran articulación y este tejido que se va haciendo a nivel de la tierra. Pero también, por ejemplo, y del cuestionamiento del patriarcado, como sucede también en la Huasteca Potosina a través de la experiencia de un grupo de mujeres que empezaron a organizarse, ellas, mujeres indígenas, nahuas y tenec, que empezaron a generar sus propios espacios de comercialización y que a partir de esos espacios de comercialización empezaron a trabajar también estas nuevas formas de producción, de soberanía alimentaria y de encontrarse también en tanto mujeres, en tanto indígenas, en tanto pertenecientes a esta gran diversidad y que de alguna manera son también fuente de inspiración y han logrado romper no solo con el machismo de la región, sino también con el clasismo y con una forma de reproducir la desigualdad que es muy vigente en muchas de las zonas de México. Y que tiene que ver también con las mujeres como la fuerza principal del campo, de la colectivización del cuidado y del reencantamiento con el mundo, como esta recuperación también de lo sagrado. E incluso, por ejemplo, también otra compañera que hace trabajo en Estados Unidos desde el trabajar con las comunidades negras en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el trabajar la tierra es algo que viene acompañado de un trauma histórico y de la memoria de las plantaciones, de la esclavitud y del decir, no, desde la permacultura podemos empezar a generar estos espacios, estas otras, desde el reconocimiento del trauma, también esos espacios donde nos podemos reconectar y reaprender y desaprender también aquello que ha sido introyectado como una forma de ideología. Y termino nada más compartiendo, esto dentro de Coversidades ha dado lugar a bibliotecas vivas, a circuitos de economía solidarias, a viajes de aprendizaje, ofertas de formación, publicaciones, encuentros, programas de radio. El Germinador, por ejemplo, empezó a financiar y apoyar dentro de esta economía solidaria proyectos con la perspectiva de la crisis, como el sostener esto, porque todo esto no es sostenido desde ningún aparato institucional, sino que se sostiene de forma emergente. Y dentro de eso emergente, dentro de esta complejidad, vamos encontrando esas formas de colaborar y de tejernos no solo al interior de Coversidades, sino también con otras redes, como estas que se encuentran presentes aquí, que nos da muchísimo gusto conocer, y que al final forma parte de algo que se encuentra en un proceso muy tierno y muy emocionante también, en medio de un momento planetario
y a nivel nacional y a nivel latinoamericano sumamente difícil, también es sumamente esperanzador el que nos estemos encontrando y tejiendo desde esta gran abundancia del saber de lo local, de lo descolonial, de lo que vibra con la tierra y con el sueño que la tierra soñó para nosotros como humanidad. Y con eso termino. Perdón que me pasé de los 15 minutos. No hay problema. Muchas gracias. Es muy increíble conocer outros projetos, como Ecoversidades, e eu já conhecia o movimento de mulheres camponesas, mas é sempre uma emoção escutar, né? Escutar a Noemi falar, escutar esse grande movimento, né? Esse grande saber, assim. E aí, vou aproveitar que ela acabou de entrar e agradecer de novo a Isabel por ter feito essa articulação aqui conosco. Eu não sei quem está aceitando aqui junto comigo, mas obrigada também por me ajudar nessa gerência aí da sala, sempre é uma questão. E também não tem nenhum inscrito. Eu queria aproveitar e dizer para as pessoas, primeiro que o encontro vai ficar gravado, né? Então, caso alguém queira, como se diz, depois assistir, se precisar sair também, divulgar para outras pessoas, fica gravado e fica divulgado no nosso site. Eu vou colocar aqui no chat o endereço depois. E também as pessoas podem se inscrever para fazer perguntas agora, para fazer, enfim, elogios, colocações e tudo mais. Como não tem ninguém inscrito, eu vou aproveitar e vou fazer umas perguntas, umas colocações. Eu achei super importante essa questão que Noemi coloca, né? É um prazer imenso ter você aqui, Noemi, escutar um pouco mais, né, desse saber aí de mulheres camponesas. E essa necessidade dessa articulação entre campo e cidade, né? De como a gente que está na cidade, a gente precisa muito mais conhecer, né? De onde vêm os nossos alimentos. E aí fica também a pergunta para a Islândia e para o Gerardo, né? Mas eu acho que ainda fica muito num campo teórico, assim, para quem é da cidade, a questão dos transgênicos, né? Hoje, e do veneno, do agrotóxico. Hoje a gente tem agrotóxico em tudo, não dá para só comprar alimento orgânico. A água está contaminada, né? Em várias grandes cidades e nos interiores também. Então, essa parceria, esse conhecer, né? Eu fiquei chocada esses dias que eu soube que acho que é a salsinha, depois me corrige, Noemi, mas eu não sei se é a salsinha ou se é o coentro que demora 1 ano para crescer. E aí eu fiquei assim, nossa, então a gente paga muito barato mesmo, né? Por uma coisa que a gente não valoriza, porque não conhece o processo de produção daquilo e tal. Então, acho que é muito importante, não só para a gente entender tudo que está envolvido, né, com essa questão do transgênico, que todo mundo colocou aqui, a questão dos agrotóxicos e a questão do acesso à terra, né? Às vezes o pessoal fala, a terra indígena é muito grande, mas o pessoal não tem noção mesmo do que é o acesso à terra, uma terra para cultivo, para produção, né? Sem falar que a questão dos povos originários tem toda uma outra questão de território, né? Para além só de uma produção de alimentos. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o movimento de mulheres camponesas, assim como... Agora me fugiu a palavra. O MST, que é o movimento de trabalhadores e trabalhadoras, né, sem terra, trazem muito essa necessidade dessa articulação campo-cidade. Aí uma outra coisa que acho que foi a Noemi que colocou também, que é da agroecologia como um projeto, né, de sociedade. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, Noemi, porque eu acho que isso é muito importante, porque a agroecologia vai muito além da produção, né, de alimentos orgânicos e tal. Tem toda a questão da agrofloresta, toda a questão das abelhas, por exemplo, né, de como elas são importantes para a manutenção, enfim. E aí, outra coisa que a Islândia colocou, que eu acho que é super importante, aí também nessa articulação campo-cidade, é a questão da participação popular, né, que você falou um pouquinho da estrutura da aba. E é isso, a gente está na cidade, mas que formas que a gente tem de apoiar esses movimentos do campo? Claro, tem uma questão de divulgação, e de conhecer, e de virtualidade, que é super importante, mas eu acho que, além disso, a gente pode participar, né, de formas mais efetivas. Os movimentos de hortas urbanas, por exemplo, têm crescido muito no Brasil. Não sei como é que é em México, Gerardo,
mas eu fiquei até curiosa também, porque eu acho que é uma coisa importante, né, para a gente começar a pensar, e não só em hortas urbanas, como é que a gente, mulher moradora da cidade, pode apoiar a luta das mulheres camponesas, essa questão da profissionalização, do machismo, né, enfim, acho que isso é muito importante. Eu vou falar só mais 2 coisas e eu vou passar, porque agora a gente tem 2 inscrições. Que é a questão da valorização dos saberes, né, populares e ancestrais, que Gerardo trouxe muito, e isso é super importante. E uma outra coisa que você falou, Gerardo, é a questão da mercantilização dos saberes, e principalmente esses saberes populares e ancestrais, eles têm sido muito mercantilizados recentemente, né? Eu tenho visto várias pessoas de movimentos indígenas, quilombolas e tal, reclamando, o pessoal agora quer vir aqui ensinar a gente a fazer banho de assento, ensinar a gente a plantar. Depois eles expropriarem a gente de várias coisas, eles querem vir aqui e ensinar. Ou então esses encontros que acontecem, né, às vezes nas aldeias e tal, e o pessoal reclama muito, que é uma coisa meio zoológico, assim, né? Então, como é que a gente valoriza, de fato, esses saberes, divulga sem mercantilizar eles e também, ao mesmo tempo, a gente faz uma crítica a essa mercantilização? Porque eu sou vegana, por exemplo, né? E no movimento vegano a gente faz muito essa discussão do movimento vegano antiespecista e do movimento vegano liberal, assim, que não é só não comer carne, né? Tem toda uma questão. E eu acho que na agroecologia e na valorização dos saberes populares e ancestrais tem muito isso também. E aí, para fechar, uma coisa que eu achei muito legal o Gerardo falar, e acho que Noemi falou um pouquinho, eu acho que tem muito a ver, mas é uma pergunta mesmo, é a questão da ritualização da vida, né? Eu acho que quando você trabalha com a terra, essa ritualização é muito importante. E a gente na cidade, principalmente a gente que perdeu o contato com os meios de produção mesmo, né? Que está numa coisa muito, de repente, mecânica e tal, a gente se perde nisso, e aí não tem noção. A gente tem tudo no hortifruti, por exemplo, mas a gente não sabe quando é época de abacate, quando é época de manga. A gente não conhece o tempo, a temporalidade das coisas, e aí a gente acaba se perdendo em outras coisas, e isso é saúde também, né? E eu acho que essa ritualização da vida está muito vinculada a essa ideia de bem viver dos povos ancestrais. E aí eu acho massa. Enfim, vou passar para Beatriz Oliveira, então. Peraí, Beatriz, que eu vou abrir seu microfone. Você pode abrir sua câmera. Pronto, eu abri aqui, mas você precisa abrir aí também. Pode falar. Alô? Estamos te escutando. Que ótimo. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite da professora Islândia por me compartilhar o link. Eu sou nutricionista, né? Hoje eu atuo numa unidade básica de saúde numa zona rural aqui em Brasília, né? E aí, me interesso muito pelo campo da agroecologia, né? Assim, pensando na parte da saúde, porque eu também acredito que é uma forma de se produzir saúde nos territórios, né? E aí, quando a gente pensa, que campo que a gente está falando? Né? Assim, porque eu, como nutricionista, me aproximei da produção de alimentos muito tardiamente, falando da minha graduação. Foi muito do que o Gerardo comentou, né? O quanto essa nossa formação ela é capitalista, liberal, né? Enfim, patriarcal, da onde que ela surge, né? E aí, enquanto nutricionista, a gente olha muito para o prato, para o nutriente, não olha tanto para a terra, da origem, da onde vem. E aí, quando eu me insiro hoje, né, num programa de residência na zona rural, que eu me deparo com um campo que é totalmente diferente do que eu imaginei, onde eu tenho desde aglomerações, né, que são mais parecidas, pensando, né, no âmbito da cidade, em favelas rurais, né, onde essas pessoas saem das suas casas para trabalhar em grandes produções, onde eu tenho, né, um agricultor familiar do lado de um produtor, né, de soja, milho transgênico, né? E aí, quando eu me deparo com esse cenário, eu penso, como que a agroecologia pode me ajudar, né? Hoje eu estou muito nesse ponto, assim, de várias inquietações, né, de como como a agroecologia pode ser uma ferramenta que me ajuda nesse sentido, né? Desde o meu atendimento individual, né, onde sempre, quando vem agricultores, e é uma das grandes problemáticas, né, agricultores familiares, que aí vão plantar aqui, né, berinjela, jiló, pimentão, pepino, pimenta, abobrinha, enfim. E aí eu pergunto, e você come, né, o que você planta? Não, doutora, porque tem veneno. Aí eu falei, tá. E aí?
né? Mas aí, como que é essa relação, né? Como que essa relação pode se estabelecer, né? Porque eu me deparei com um campo onde as relações de trabalho, as relações sociais são muito violentas, né? Muitas vezes são muito violentas. E, enfim, muitas inquietações, mas eu concordo também, adoro ouvir as falas das representantes do movimento de mulheres camponesas, porque eu acho que é uma força, né? Dá uma esperança muito grande pensar que isso que é a esperança no ponto, né, das mulheres perceberem esse papel social que é tão importante, é primordial para a vida, e valorizarem isso, né? Verem tanto o espaço da plantação, do campo, da semente e da cozinha, quando a gente fala de preparo, né, de alimentos, como espaços de emancipação e não espaços de prisão, né? Não um espaço onde, enfim, que é um espaço de opressão, que para muitas mulheres hoje a gente sabe que esses espaços ainda são, né? Então, acho que é mais compartilhar um pouco das minhas inquietações, né? Então, eu estou num processo de entender, né? De conseguir organizar socialmente aqui a comunidade, né? Então, de novo, né? Um território onde eu tenho também, onde eu estou inserida, no caso, a gente não tem uma organização social muito forte, né? A gente tem informais, né? Sempre tem, eu acho isso, que todas as comunidades, né, estabelecem as suas relações, mas relações de poder aqui ainda também são muito conflituantes, assim, né? Mas é isso, né? A gente só queria trazer esse olhar, né? De que campo a gente está olhando, para quem são essas pessoas, né? Muitas vezes, em sua maioria, são pessoas negras que estão inseridas nesses espaços, né? E aí como a gente consegue, na prática, né, fazer esse movimento da teoria para a prática, e depois, né, a gente sempre refletindo nesse movimento de como isso acontece no território, né? Quais são essas potencialidades, as suas fragilidades, para reconstruir esses processos ancestrais de conhecimento da terra, né, como que a gente consegue, então, inserir a agroecologia nesse espaço, convivendo, né, com grandes produções, enfim, que usam agrotóxicos, né? Que, enfim, é uma coisa diária, né, que eu vejo aqui na minha atuação enquanto nutricionista, e está vinculado diretamente à saúde, né, quais alimentos que as pessoas têm acesso, enfim. Então, fico por aqui e obrigada. Obrigada, Beatriz. Vou passar agora para o Pedro. Pedro, vou abrir seu áudio, só um instante. E você abre a sua câmera, por favor. Bem, primeiro cumprimentar os três, né, pela apresentação. Eu aprendi muito com vocês hoje sobre um pouco mais sobre a agroecologia, né? E a pergunta que eu queria fazer é que na Elândia, na apresentação inicial, né, se referiu à educação popular, né, como um referencial para a aba, né? E assim, é claro que eu consigo enxergar a educação popular em tudo que vocês disseram, né? Mas eu queria depois saber um pouco melhor, assim, que depois nas apresentações esse referencial da educação popular ou essa expressão educação popular não foi retomada por nenhum dos dois, né? Então, assim, queria perguntar um pouco assim, onde que, para vocês, entra a contribuição da educação popular nas práticas que vocês desenvolvem, né? Quer dizer, onde que vocês enxergam que entra a contribuição da educação popular para o trabalho de vocês? É isso. Muito obrigada, Pedro. Vou passar agora para o Carlos Weiner, inscrito. Depois a gente volta para os nossos convidados. Carlos, pode abrir sua câmera, seu áudio. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado. Também faço minhas essas palavras do Pedro. Foi muito
muito enriquecedor, estimulante. Eu gostaria de pegar um pouco, talvez a minha pergunta se dirija a todas, talvez mais a Noemi, não sei, fiquem à vontade. Quer dizer, há um reconhecimento da parte dos agricultores, eu conheço um pouquinho, circulei um pouco pelo interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, no Alto Uruguai, trabalhando com o movimento de atingidos por barragens naquela região. A população, os trabalhadores, os agricultores chamam os agrotóxicos de veneno, né? Já passou veneno na sua... O uso da palavra veneno é corriqueiro, popular aí nessa região. Portanto, eles sabem exatamente do que se trata. Não, eu diria, não, o uso desses produtos não se deve ao desconhecimento do fato de que eles são venenosos. A pergunta que eu faria a vocês tem duas pernas, vamos dizer assim. De um lado, a pergunta é: por que é que aquele agricultor que sabe que está plantando com veneno, não é, aceita ser parte desse complexo agroindustrial subordinado a esses pacotes? Quer dizer, durante muito tempo havia a ideia de que a produção agroecológica seria antieconômica. Ou melhor, quer dizer, que não dá para um pequeno agricultor viver sendo um produtor agroecológico. Isso parece que... Eu não sou especialista na área, mas me parece que não é verdadeiro. O que fazer? Como vocês analisam o fato de que um número tão expressivo de agricultores e agricultoras façam a opção da integração no pacote? Por que a gente, apesar do trabalho admirável que vocês fazem, por que é tão difícil avançar nesse trabalho de trazer um número mais amplo de agricultoras e agricultoras para uma alternativa ao grande pacote do agronegócio, ao pacote do veneno? A minha pergunta seria um pouco essa. Tá Não certo, sei se Carlos. tem uma resposta para isso, mas... Bem, vamos ver. Muito obrigada, Carlos, pela sua colocação. Agora eu vou passar de novo para a Islândia, para ela começar aí a responder, né? Retomar o diálogo. E, enfim, é isso. A senhora, um monte de perguntas e de colocações que dariam algumas teses. A Beatriz, a própria Luanda, a Beatriz, aí o Pedro e agora Carlos. Fechou. Olha, gente, eu não vou ter a pretensão de responder tudo, né, com toda, digamos assim, a necessidade, né, que o diálogo nos colocaria, senão a gente ia terminar aqui meia-noite. Mas eu acho que a Luanda traz várias questões, né, que nos coloca e assim, nos faz pensar mesmo enquanto aba, né? E aí eu acho que respondendo um pouco ao Pedro, né, a questão da educação, você fala assim, nas falas foi mencionado a questão da educação popular, né, mas em termos de referencial, isso não apareceu de forma tão explícita. Pois é, você ficou falando isso e eu acho que sim, né? Que de fato a gente não respondeu, pelo menos ao que foi proposto, pelo menos no tema do debate de hoje, né? Mas assim, a gente tem 2 GTs na aba, que um é Educação em Agroecologia e o outro é Construção do Conhecimento Agroecológico. E eu posso lhe dizer com veemência que os 2 grupos de trabalhos, né, pautam a educação paulo-freireana, né, a pedagogia da autonomia, isso está, digamos assim, entranhado assim, em nós, né?
claro, algumas pessoas com mais propriedades, né, com mais trajetórias, tanto de leituras, de acúmulo de orientações e participação prática, né, no campo da educação. Eu falo muito no campo da educação popular em saúde, que é de onde a Beatriz está pisando os pezinhos dela agora, né, com a experiência dela na residência. E agradeço ter aceito o convite, Beatriz, assim a gente já vai se conhecendo, né? E eu acho assim que a questão da educação popular, né, e não tentando responder à complexidade do questionamento do Carlos, e até a Isabel colocou aí, né, as disputas de narrativas. Mas para além das disputas de narrativas, tem um campo muito prático, sabe, Bel? Por exemplo, vamos pensar, e aí a Noemi também vai falar com muito mais propriedade do que eu, né? E eu acho que o mesmo se aplica a Gerardo também, no México, quando ele vai fazer um pouco esse contraponto, né? Porque não dá para comparar. Quando um agricultor, uma agricultora chega no Banco do Brasil, né? Chega em alguma agência de financiamento para acessar, por exemplo, a política pública do Pronaf, que é o que a gente tem de mais massificado, né? No campo do subsídio. Diga-se de passagem que o subsídio para o agronegócio muitas vezes é a fundo perdido, né? Enquanto que o pequeno agricultor, a agricultora, tem lá que cumprir com a sua, né, cumprir com seus pagamentos. Mas, por exemplo, quando ele vai acessar, ou ela vai acessar o Pronaf, a primeira coisa que se exige num contrato de crédito agrícola, né, é o seguro. Para a agência que está financiando, o Banco do Brasil, por exemplo, Noemi, você me ajuda depois dessa resposta para o Carlos, né? A agência, né, o credor, exige um seguro. Qual é o seguro? Se você chegar lá dizendo que vai plantar com sementes crioulas, seguramente o teu crédito não vai ser aprovado, né? Muitas vezes o agricultor, a agricultora tem que usar da artimanha, né, do forjar, sabe, assim, pensando nessa praticidade, porque o credor ele quer receber o que ele está emprestando de volta. O que é o seguro? É o pacote tecnológico. Ou você diz que vai plantar a semente híbrida, usar o agrotóxico tal, ou você não consegue o credenciamento, o financiamento, né? Então, assim, é um componente muito prático. E aí, você fala assim, muitos deles sabem que estão usando veneno, né, Beatriz? A família lá que você visita na sua visita domiciliar não come o que planta porque tem veneno. Claro que sabem que tem veneno. Ou muitas vezes divide a produção, produz o que tem veneno é para vender e o que não tem veneno é para comer. E geralmente quem planta, quem colhe o que não tem veneno são as mulheres. Daí também, né, essa relação muito intrínseca, né, da agroecologia, e porque a gente levanta a bandeira, né, sem feminismo não há agroecologia. Mas aí, juntando um pouco não quero me delongar muito para deixar espaços para vocês se colocarem, né? Qual é o desafio? Por que mesmo sabendo que é veneno, continua usando o pacote tecnológico, aderem, né? Fazem parte do sistema, desse sistema que está adoecendo, que está matando, que está contaminando, né? Que está matando lideranças, que está incendiando a floresta, né? Que está incendiando o Pantanal. Por que ainda assim, né, fazem parte desse sistema? Aí é onde entra também o desafio da educação popular, Pedro. Né? Eu acho que... E aí uma coisa que o Gerardo falou, né? Entra também no campo da formação, né? Para quem de fato a gente nas universidades está produzindo conhecimento, né? Efetivamente. O agrônomo, a nutricionista, né? O engenheiro de alimentos, todas essas profissões saem das universidades com a mentalidade de quê? De fortalecer esse sistema que está aí. Então, também entra a narrativa também passa dentro das universidades, das formações profissionais. Aí você pode dizer, mas o agricultor, muitas vezes, que nem tem assessoria técnica, sabe que é veneno e ainda usa o veneno. Né? Aí, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Que são gerações que estão envoltas desse sistema.
A Revolução Verde, como a Noemi falou, né, no início, chegou aqui final de 60, anos 70, com o pacote tecnológico, e até hoje, né, até hoje a gente colhe dessa Revolução Verde. Né? Aí, quando entra no campo do consumo, da atuação de nutricionistas, por exemplo, e aí eu falo, né, desse lugar que eu ocupo, a gente simplesmente a gente perpetua um modelo que não só usa o agrotóxico, né? Então, o que é que usa o agrotóxico? Soja e milho, né? Que volta para a gente como o quê? Como os produtos comestíveis, os ultraprocessados. Além de ter o agrotóxico lá da soja e do milho, porque vem esse resíduo, né? Nós ainda temos um incremento nesses produtos, que são os conservantes, os acidulantes, né, os edulcorantes. E aí a gente tem um pool de substâncias sintéticas nesses produtos comestíveis, né, por isso a nova definição da sindemia global, né, que incorpora 3 grandes pandemias, obesidade, desnutrição e crises climáticas, num fenômeno que os pesquisadores e pesquisadoras estão chamando de sindemia global. Né? E aí, onde é que eu quero chegar? Nesse público, né? Esse público desse agricultor, dessa agricultora, né? Desses povos originários, povos quilombolas, né? Que não tem a assessoria técnica, então é como se não tivesse esse contato com essa formação deturpada, né, de desenvolvimento de tecnologia que chega lá, né, que é o agrotóxico, o transgênico, os biofortificados e etc. Por isso, a gente precisa investir nos momentos de educação popular. Né? Eu acho que os congressos brasileiros de agroecologia nos ensinam a cada edição. Né? O CBA acontece a cada 2 anos. O CBA do ano passado, que foi em Sergipe, foi assim, a gente considera que foi um divisor de água em várias metodologias, inclusive, que trazem um referencial da educação popular, sabe, Pedro? As jornadas de agroecologia que estão se espalhando pelos estados afora, né? No Paraná vai ser a nossa 20ª jornada de agroecologia. Não pense que o público, né, do movimento de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, 100% que frequentam as jornadas são agroecológicas, são famílias que já produzem, né, unidades de produção agroecológica. Não, pelo contrário. A gente quer chegar nos assentamentos, nos acampamentos, nas comunidades que ainda não fazem agroecologia. Né? Por isso que a Escola Latino-Americana de Agroecologia, que fica na Lapa, por isso que ela acaba sendo vitrine para muitas experiências, porque a gente também lida com uma geração de agricultores e agricultoras que ainda não entraram, né, nessa prática e nesse movimento agroecológico, porque, de fato, acreditam que não é possível a transição. Né? Então, a gente tem que ter o pé no chão para saber que a transição ela não vai acontecer de uma hora para outra. Por isso a importância da educação popular, Pedro. Né? Eu acho que eu vou deixar a palavra aí para Noemi e para o Gerardo trazerem os apontamentos. Câmbio e desligo. Muito obrigada, Islândia. Noemi? Então, eu acho que eu vou começar pela pergunta do Carlos. Quando nos pergunta por que os agricultores, mesmo sabendo que é veneno, eles entram nesse erro, nesse complexo de subordinação. Aí eu perguntaria, por que as pessoas que sabem que tem tudo aquilo nos ultraprocessados que a Islândia falou, e mais tem lá o tedo transgênico, e as pessoas compram e consomem? Então, primeiro é porque tem uma mídia por trás, que chega na casa das pessoas, lá no último rincão pode faltar um monte de coisas, mas tem uma televisão que chega lá dizendo que o veneno, se você sabe usar, ele não é veneno. O problema é quando você faz o uso de forma errada. Aí eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, teve uma atividade que nós aqui na nossa região temos a famosa Cooperalfa, fez dias de campo e tal, aí tinha lá um técnico, um agrônomo, que foi explicar sobre o uso dos agrotóxicos
e disse que você usar veneno de forma errada é o problema, mas quando você usa ele dentro do receituário, ele é um remédio. Aí ele fez uma comparação tão horrível e disse assim: alguém de vocês já comeu 1 quilo de sal numa vez? Vocês acham que se vocês comerem 1 quilo de sal numa vez só, vocês não vão morrer também? Então, essas comparações. Aí, outra coisa é a questão assim, a formação de quem dá a orientação para os agricultores, eles são formados para vender os produtos de uma empresa, não são formados para, de fato, dizer os problemas que esse produto pode causar ou que ele vai causar. Então, quando nós sabemos que os nossos primeiros agrônomos, eles foram estudar nos Estados Unidos para ser vendedores dos produtos das grandes corporações, né? Aí eu lembro que não faz muito tempo, deve ser uns 2 anos, eu fui convidada para uma tarde, numa aula, na Universidade da Fronteira Sul em Chapecó. Aí o professor estava colocando da briga interna lá dentro, porque ele queria uma área para poder fazer as experiências agroecológicas dentro do espaço da universidade. Mas tinha um outro grupo, inclusive alguns estudantes, que questionavam ele. Bom, se vai fazer uma parte, vai fazer a experiência agroecológica, tem que fazer a experiência com os agrotóxicos também, porque é direito de saber sobre os 2 projetos. Mas a intenção a gente sabe que não é essa. E aí, quais são as nossas formas que nós chegamos até as pessoas para explicar as coisas? E isso que nós consideramos como educação popular. Quando a gente trabalha nos nossos quintais e a gente faz da nossa forma a divulgação, nós não temos a televisão, nós não temos o rádio, essas coisas todas na mão para a gente poder chegar na casa das pessoas. Nós temos alguns poucos espaços. De vez em quando nós vamos lá numa universidade, às vezes nós procuramos para fazer alguma reportagem, e dentro da nossa organização, que nós temos que fazer ela a partir do nosso conhecimento, nas visitas, com a vizinha, com a outra, chamando ela para o grupo, para a gente poder socializar aquilo que a gente percebe. Então, a nossa forma de divulgar o nosso trabalho, de fazer a nossa prática, que nós chamamos de educação popular também, ela é muito mais lenta. Quando nós divulgamos como nós produzimos os nossos alimentos nas feiras, e por isso que é tão importante a gente estar lá na feira, poder conversar com o consumidor. Por isso que a gente reforça que a gente precisa construir mais firme, mais fortemente a integração campo e cidade, porque as pessoas da cidade, elas também precisam nos ajudar. Elas precisam vir para a feira, elas precisam construir também formas de enfrentamento e dizer para o poder público, para o gestor municipal, nós queremos uma feira nesse espaço aqui onde nós moramos, lá no bairro onde mora a classe trabalhadora, e que senão, muitas vezes, as pessoas produzem os alimentos orgânicos e levam para a cidade, e quem tem acesso? Aquelas pessoas que têm mais condições e logo aquelas pessoas que têm o conhecimento da diferença de um produto orgânico para aquele convencional que está lá no supermercado que foi produzido com veneno. Então, aquelas pessoas que são estudadas, muitas vezes os próprios agrônomos, o dono da pecuária que vende o veneno, essas pessoas vão lá e acessam o alimento orgânico. E aí, então, por isso que nós precisamos nos fortalecer, construir essa união campo e cidade. Aí, essa questão, assim, da nossa luta, da campanha contra os agrotóxicos. Aí a gente sabe que os deputados, senadores e tal, que são da ala
do agronegócio já várias vezes investiram para trocar o nome do agrotóxico ou do veneno para defensivos agrícolas. Mas aí, o que eles defendem? Eles defendem o bolso de alguns, e a gente sabe sim que o veneno foi feito para matar. Mas quem vem fazer de fato o trabalho com os agricultores para que eles possam fazer um processo de transição também? Porque é fácil dizer que os agricultores sabem que é veneno e continuam usando, mas as pessoas, pela falta de informação, elas não conseguem por si só perceber que precisam fazer um processo de transição para se livrar dos venenos, para se livrar dos adubos químicos. Mas para isso, nós precisamos também fazer a luta para que, de fato, a escola, quem forma os profissionais, trabalhem essa conscientização de que precisa ser mudada, essa concepção de como fazer agricultura, né? Outra coisa, quando você fala da salsinha ou do coentro, a salsinha produz bem mais rápida, o coentro que ele demora mais, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a produção orgânica custa muito caro. Sim, ela é feita muito mais de forma manual, então ela exige mais mão de obra, mas não se pode ir só pelo valor monetário. Você precisa compreender que dentro desse produto produzido sem veneno, você vai comprar nele mais saúde, você vai pagar um pouco mais nele, mas esse dinheiro você não vai levar para o médico, você não vai levar para a farmácia. Então, as pessoas precisam também começar a entender o custo, o que está embutido nesse custo, que nesse custo está embutido mais saúde, está embutido a sustentabilidade, né? Essa questão da ritualização da vida também, né? Para nós, enquanto camponesas e camponeses, estar ali no dia a dia, trabalhando com a terra, com a nossa produção do alimento saudável, ver como isso se desenvolve, o ciclo da natureza, e junto com isso também da gente trabalhar a promoção da saúde, né? Ter as nossas plantas medicinais, não para tomar um chá quando a gente está doente, mas para construir o equilíbrio também quando a gente está com saúde, para não adoecer. O cuidado que a gente também deve ter com o belo, né? De plantar flores, embelezar os nossos arredores, que elas produzem equilíbrio, da gente poder apreciar as borboletas, as abelhas, os passarinhos. Então, esses são também conhecimentos ancestrais que nós aprendemos com as nossas mães, com as nossas avós, que isso é um conjunto que constrói a harmonia do nosso espaço, né? Então, por isso, as pessoas que moram na cidade, elas também precisam se organizar, ir para as unidades de produção, lá ver como é que as pessoas produzem o alimento, e nós sempre chamamos que a nossa certificação, ela deve ser uma certificação de cumplicidade, das pessoas enxergar da forma como eu estou produzindo, e a partir disso, ela compreender e dizer, não, eu quero produzir alimentos que são produzidos dessa forma, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas um pouco da reflexão que eu tinha anotado aqui. Foi melhor que responder as perguntas. Foram ótimas as reflexões. Gerardo, antes de passar para você, a Isabel está aqui, e aí a gente queria passar para ela dar uma saudação, tudo bem? Isabel, pode abrir sua câmera, seu microfone aí rapidinho. Bem-vinda. Oi, gente, me escutam? Ai, minha câmera está meia... Como estão? Eu peço desculpas, eu gostaria de ter acompanhado vocês desde o início, estou muito feliz de ter auxiliado em tecer essa rede, né, da agroecologia, com a Ecoversidades, com a ABA, enfim, né, estou bem feliz de ver vocês juntos aqui nesse momento.
enfim, só queria dar um oi e que a gente possa estar promovendo mais espaços como esse, né? Eu acredito desde a perspectiva de outras formas de educação, eu não assisti, mas eu sei, né, do trabalho que a Ecoversidades tem feito na América Latina e em outras regiões do mundo, né, de estar dialogando desde outras perspectivas de educação. Mas, e só reforçando isso que Noemir e Islândia falaram, né, eu acabei de... E aí a gente ter cuidado com as narrativas, porque não é mais o agroveneno. A discussão hoje, a gente tem conversado e tem estado de orelhas em pé, né, Islândia, é os bioinsumos, ou seja, o agronegócio já está ocupando esse espaço, e eu escutei hoje da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, dizendo que os agricultores convencionais são os pioneiros na produção com bioinsumos, que é uma tecnologia social que os nossos produtores e produtoras ecológicas utilizam há décadas. Então, o chumbo vem grosso nesse sentido, então não basta simplesmente ser orgânico, a gente tem que saber de onde vem o nosso alimento, e aí é dos camponeses e das camponesas, é saber de quem a gente compra, né? E por isso que a gente fala na agroecologia, não só desde a perspectiva técnica, mas da perspectiva política, territorial, de autonomia alimentar. Então, acho que tem, Luana, tem vários debates para a gente ter nessa perspectiva aí, que não vai ser só, claro que pensar em alimentos orgânicos em grande escala é melhor do que estar colocando glifosato, 2,4-D na terra, com certeza, né? Mas ela vem toda com essa carga do capital agora, nessa perspectiva da construção da produção orgânica. Então, a gente tem que saber que a comida saudável é a comida da agricultura camponesa. Beijo. Beijo para todos. É isso, vamos fazer muito mais rodas, Isabel, muito grata. A Isabel foi a grande responsável não só pela temática, como pelos convidados. Então, agora eu vou passar para Gerardo, para ele fazer as respostas. E aí, Gerardo, depois você já aproveita para se despedir, que a gente já está encerrando. Ok, claro que sí, ya, muchísimas gracias. Gracias, Beo, qué bonito que pudiste llegar, aunque fuera al final. Y bueno, contestando de la forma más, voy a intentar como sintetizar un poco todos estos temas tan interesantes. Por supuesto, suscribiendo todo lo que se ha dicho anteriormente. Sobre la articulación campo-ciudad, yo diría, nosotros, por ejemplo, en Ecoversidades vemos que existen distintas formas de articularnos. Una tiene que ver con los pueblos indígenas y campesinos, que son pueblos que han cultivado estos saberes y que tienen una perspectiva muy profunda de lo que significa la relación con la tierra. Pero estas también conviven junto con los urbanícolas, ¿no? De estas poblaciones cada vez más amplias de gente que crecieron, que nacieron, que vivieron en la ciudad y que no tienen mucha idea de lo que es el trabajo con la tierra, la producción de alimentos, poblaciones cada vez más desconectadas, conectadas nada más con la pantalla, toda la cuestión de los smartphones, el mercado, ¿no? El mercado como el gran regulador, el gran como productor de alimentos, y el chiste de los niños, que en realidad no es chiste porque es anécdota, ¿no? De los niños que cuando les preguntan de dónde viene el maíz o de dónde viene la calabaza o de dónde viene algún alimento, dicen pues del supermercado, ¿no? Que eso también existe, estas comunidades cada vez más extensas de gente que se desvinculó de esa tierra. Y por otra parte existen cada vez más también comunidades intencionales, ecoaldeas, ecobarrios, gente que está haciendo trabajo en el territorio no rural y que también está tratando de aprender y de desaprender, ¿no? al mismo tiempo. Entonces, yo diría, en primer lugar, hay que multiplicar los espacios de encuentro entre estas comunidades distintas para que se puedan intercambiar estas experiencias. Por supuesto, suscribo la idea, el acceso a la tierra y el acceso también a los medios de producción es una cuestión central. Al mismo tiempo, y les hablaba de lo que dicen los compañeros de Colombia, de Medellín, Agroarte, ¿no? que digamos, también todas estas poblaciones indígenas y campesinas que se movieron a la ciudad, muchas de ellas todavía tienen esos saberes, todavía tienen sus gallinas
o plantan o cuidan su casa y tienen sus flores, o plantan maíz, o plantan algo en el espacio, así sea muy pequeñito, ¿no? Unos amigos, por ejemplo, tienen una gran cooperativa de producción de alga espirulina y de alimentos ancestrales en medio de la ciudad del monstruo, que es la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera también el entender que la Tierra no es solo esa entidad que se encuentra allá afuera en el campo, sino que la Tierra somos nosotros también, nosotras, y que la Tierra la traemos, que nosotros somos también Tierra. Entonces, ¿cómo se puede generar también esa Tierra desde el espacio que se habita? Y el lanzar esta pregunta y el apoyar estos movimientos del campo, de la ciudad, desde esta solidaridad, desde este entendimiento del consumo responsable, del encuentro pedagógico y de la recampesinización que vamos a ver y que estamos viendo, me parece muy importante en términos de cómo se apoyan estos movimientos del campo. Por otra parte, la mercantilización del conocimiento creo que pasa por hacer una crítica muy fuerte hacia la universidad, y de pues el tratar de generar espacios de libertad dentro de la misma, que también existen, también hay gente dentro de la universidad que ha entendido esto y que está tratando de desde lo público o desde lo que es ese espacio de cultivo del saber, el poder sembrar esas semillas, ¿no? en las mentes, en los corazones de la gente que va a la universidad. Y esa lucha me parece muy importante. Al mismo tiempo, creo que cada vez más hay que también desmitificar la universidad como ese templo del saber y aprender a generar nuestros propios espacios, que es lo que hace Ecoversidades. Y decir, bueno, la universidad se ve de distintas maneras, ¿no? Y quizás allá está ese gran campus y el edificio y la clase, pero la ecoversidad es la comunidad, la ecoversidad es la fiesta, la ecoversidad es el ritual donde se está sembrando el maíz. Esa es la universidad también. La universidad se da en el momento en el que se junta gente con el placer de aprender juntos, juntas. Y ahí se encuentra eso. Y dentro de eso podemos multiplicar todas las universidades que nosotros queramos, porque son esos espacios de encuentro, de formación, de articulación, los que son importantes para la lucha en contra de este sistema, básicamente. Entonces, eso. Ahora, la ritualización del trabajo con la tierra, a mí me parece que es una cuestión central que tiene que ver con la idea de la espiritualidad. Y la espiritualidad no necesariamente dentro de una perspectiva religiosa, sino del recuperar precisamente esta dimensión de lo sagrado en el alimentarnos, en la salud, en el cuidar de la otra, del otro, en el cómo nos relacionamos con nuestra respiración, en el podernos entender y saber escuchar mucho más, el tener la palabra verdadera, no solo no en términos de la verdad como poseedores de la verdad única, sino verdadera en el sentido de que sea corazonada, que sea sentipensada, que esté articulando mente, cuerpo, espíritu, el ambiente. O sea, eso también es súper importante, es fundamental esta recuperación de la espiritualidad dentro de estos procesos. Y darnos cuenta de que sí, o sea, por ejemplo, en el Perú o en Bolivia, ¿no? Los compañeros de los Andes que participan en Ecoversidades nos cuentan cómo se está haciendo un trabajo bonito de estar compartiendo con los niños el saberle cantar a la papa, el saberle rezar al maíz, y que estas son herramientas, porque es una cuestión no de romanticismo, sino del cómo entendemos y llevamos a la práctica en la vida diaria esa relación distinta en tanto comunidad de vida y en tanto el humano. O sea, al final de cuentas, se trata, el reto de estos tiempos tiene que ver con cómo nos reinventamos como seres humanos. Y es un reto de la conciencia planetaria de nosotros como especie. No importa de qué país seas, no importa de qué lugar seas, no importa si es campo, ciudad, no importa la clase. De verdad, estamos en un momento
Por supuesto, todo eso importa en términos de cómo se dan esas relaciones de poder, pero a final de cuentas estamos en un momento donde o nos reinventamos o estamos cavando la semilla de la tumba, ¿no? Estamos plantando la semilla de nuestra propia destrucción. Entonces, el asunto es, dentro de cómo nos reinventamos como seres humanos, ¿qué papel juega lo sagrado, la espiritualidad, lo trascendente, desde una perspectiva abierta, no dogmática, y que tiene que ver con esto, con cómo reinventamos los espacios? Lo que mencionó la compañera, por ejemplo, de la cocina. Hay un artículo bellísimo del cómo se reivindica la cocina como este espacio mágico de creación de salud, de transformación de los alimentos, de transformación del amor, de transformación de los nutrientes, no solo en términos de vitaminas, minerales, carbohidratos y demás partículas que podamos hablar de la cosa, sino de el alimentarnos juntos, de toda la comunidad de vida que es posible cuando nosotros comemos un taco aquí en México, ¿no? O cuando compartimos unos frijolitos, o en fin, y que desde Coversidades, por ejemplo, lo planteamos como un momento central de nuestros encuentros, el cocinar juntos también, el compartir esos sabores de nosotros, los sabores y los saberes, ¿no? Decimos. Ahora, había una pregunta sobre la prohibición del maíz transgénico en México. La respondo muy rápidamente, diciendo sí, se encuentra ahora prohibido gracias a la movilización popular. De todas maneras, no sé qué tanto estén familiarizados con el tema, pero bueno, por ejemplo, pasó hace quizá un mes, un poquito más quizás, que teníamos a Víctor Toledo como secretario de Medio Ambiente aquí en México, y él hablaba mucho, ¿no? O sea, una persona agroecólogo, ecólogo político, con mucho trabajo con movimientos populares, campesinos, indígenas. Eh, por ejemplo, toda la Secretaría durante todo su encargo, que estuvo nada más algunos meses, por ejemplo, se encargó de estar bloqueando todas estas iniciativas por volver a introducir los transgénicos, pero está sometido a presiones súper fuertes. Entonces, de hecho, en algún momento tuvo que renunciar, y hablaba de esta... por ejemplo, la presión que existe por parte de los grandes agronegocios por importar el glifosato, que es algo que, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente no ha autorizado desde que él entró. Entonces, existe todo un lobby y todo un entramado, un aparato de las empresas que tiene consecuencias directas en el territorio, tiene consecuencias directas en las políticas públicas y que opera de una forma muy mafiosa al estilo de los cárteles, ¿no? Es el cártel del glifosato o es el cártel del agronegocio. Entonces, eso también sirve para explicar el por qué no más gente se suma a esto. Hay inmensas cantidades de dinero y de poder político que se encuentran volcadas en el defender lo indefendible y en el producir alimentos que son venenos. Y termino con la cuestión de la educación popular. El decir, pues para nosotros ha sido uno de los grandes nortes, uno de los grandes guías, ¿no? de nuestro trabajo en el acompañamiento de los procesos de defensa de tierra, de territorio, de transformación, de conciencia, de concientización. Y al final de cuentas, si aceptamos que es eso y que estamos en un momento en el que necesitamos reinventarnos como seres humanos dentro de la comunidad de vida, la idea de una educación que no es una cuestión de depositar conocimientos en otros, sino de generar y recrear el mundo en colectivo, va a ser uno de los elementos centrales para este momento en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo de esta gran lucha planetaria en la que nos encontramos. Y con eso concluyo. Muchas gracias, Gerardo. Lo siento, es terrible estar acá controlando el tiempo.
É horrível ficar aqui, gente, controlando o tempo, principalmente num bate-papo tão interessante. Eu queria, antes de concluir, pedir para todo mundo abrir as câmeras agora, que aí a gente faz uma foto não oficial do evento. E também... Ai, bom ver todo mundo. Enfim, agradecer ao Gerardo, a Noemi, a Islândia por compartilharem a tarde conosco, por nos permitirem, enfim, dividir, escutar vocês, é muito importante, é muito bom para mim. Estou emocionada mesmo. Isabel, de novo, muito grata por ter proporcionado também esse espaço. E é isso, gente. Uma boa noite a todos. Reforçando que esse diálogo fica gravado e ele fica disponível no nosso site. E também a gente vai disponibilizar no Facebook do Encontro e no Facebook do movimento, né, Noemi? Do Movimento de Mulheres Camponesas. Agora, antes de todo mundo sair, peraí que eu vou fazer a foto. Noemi, eu não sei... Noemi não, Geni, eu não sei se consegue abrir. Tem uma outra pessoa também. Ah, saiu. Bem, vou fazer a foto aí no 3. E eu também vou dar aqui uma coisa para todo mundo que quiser. Pode abrir o microfone para dar um tchau. Ó, no 3. 1, 2, 3. É isso. Muito Tchau, boa pessoal. tarde. Fiquem bem. Boa Eu tarde só queria a todos. fazer Obrigada, um comentário. Faz, Vale, faz. Aproveita. Noemi, não fica braba comigo, não. Eu cutuquei vocês de propósito e foi maravilhoso, porque você fez uma fala admirável. Eu fiz de propósito para provocar, botar vocês nos brios, entendeu? Não fica com raiva, não. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Não, não é raiva, não. É que a gente também tem resposta. Bota a resposta nisso. Bota a resposta. Obrigado, gente. Nós que Valeu, agradecemos. gente. Boa noite. Bom Espaço, revê-los, Luanda. Gente, Carlos. desculpa, peraí. Deixa eu fazer a foto de novo, que deu ruim aqui. Ainda bem que ninguém saiu. No 3 de novo. Em 1, 2, 3. Pronto. Não sei o que eu fiz. Ah, agora foi. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Um beijo grande. Valeu, Depois eu entro em Jairo. contato de novo. Terça-feira Valeu, que irmão. vem, hein? Vamos Tô nessa. dentro. Tchau, Vai lá. tchau. Tchau, gente. Gerardo, a gente quer esse artigo depois. Vou te pedir no Zap para poder mandar para o pessoal da cozinha. Eu comparto. Graças. Tchau, tchau. Beijo, Noemi. Gracias. Tchau, Rê. Tchau.